Depois de bloquear as contas bancárias e os bens do senador Marcos Duval, Alexandre de Moraes autorizou que o parlamentar receba, vejam só, 30% do seu salário para subsistência. No começo do mês passado, o STF determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais das contas bancárias de Marcos Duval por descumprimento de ordens judiciais. Mas Moraes recuou, ele está muito recorreco bolão e não sei o que o Moraes hoje, recuou em parte. Na nova decisão, o ministro disse que não há necessidade de manutenção total da restrição ao salário e permite que o senador possa dispor de valores decorrentes de seus vencimentos necessários para a efetiva subsistência. Nessa terça-feira, também Moraes devolveu as redes sociais ao empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan. O acesso estava bloqueado há cerca de 2 anos. Na decisão, Moraes disse que Hang pode voltar a acessar as suas contas de Facebook, TikTok, Instagram, X. Ele pôs o X. Ele é muito sádico, Moraes, né? E YouTube, desde que não repita as práticas ilícitas que o levaram ao centro das investigações do STF, envolvendo empresários suspeitos de atentar contra a democracia. Ei, cachorrada, hein, Geisiane? Cara, é impressionante como ele é sádico, né? Porque o Luciano Hang, por exemplo, o que levou ele para quase um crime... Para quase não, né? Aos olhos do Alexandre de Moraes ser um criminoso, foi um grupo, uma conversa privada dentro de um grupo do WhatsApp. E aí ele chamou isso de atentado à democracia. Então, quer dizer, se você está conversando alguma coisa ali com pessoas que você tem intimidade, o olho que tudo vê vai te chamar de criminoso e atentados contra a democracia. Faltou a palavra violenta, ele gosta bastante de colocar lá a palavra violenta. Não é bem um recuo isso, né? Não é bem um recuo. Porque, primeiro que do Marcos Duval, ele fala só sobre 30% do salário dele, como se o Marcos Duval também tivesse cometido algum crime, e ainda tem um agravante que o Marcos Duval, ele é senador, ele é um representante do povo. Logo, ele está mandando censurar um representante do povo, e quando isso acontece, você também está censurando as ideias daquelas pessoas que votaram naquele cara e colocaram aquele cara ali. Então, é podar também o pensamento indiretamente dessas pessoas que apoiaram esse senador. E o do Luciano Hang, ele não tinha nem... Ele perdeu a chance de se eleger, ele nem era político. Então, assim, ele fez uma coisa errada lá atrás e agora ele está desfazendo essa coisa errada como se não tivesse feito nada, como se não tivesse nada acontecido e como se não partisse já de uma ilegalidade. Então, não é bem voltar atrás, é mais um sadismo mesmo por parte do Alexandre. Tiranos geralmente têm essa característica de serem sádicos. Ô, Pamela, sabe o que me deixa mais revoltado? Além da decisão em si, é claro, é como o ministro Alexandre de Moraes, ele toma a decisão de forma aleatória, né? Por que 30% do salário e não 28% e não 32%? Por que 50 milhões? De onde ele tira essas merdas? Por que 50 milhões e não 48%? Ele chuta números percentuais. Não, fora o período que tinham multas que eram 22 milhões e tal, porque o número do Bolsonaro era 22. Então, assim, você vê que tem mesmo ali, é pessoal. Não é? Não é mais sobre justiça, é pessoal. É uma vingança, é usar a máquina pública para se vingar de desafetos políticos dele, é só isso. E essa pena foi inventada, né? Essa de censura eterna. Foi inventada pelo TSE e fala tudo que genericamente ataca a democracia, ele dá essa pena eterna de censurar sua palavra eterna, né? Você não pode se manifestar para sempre, o velho da van não podia nem postar, tô tomando água, porque a rede estava bloqueada. E ele é um empresário de muito sucesso, ele era o principal garoto propaganda da própria empresa, que certamente sofreu com isso. Exatamente. Então ele vai lá, inventa essa pena, e você lembra que essa questão do Marcos Duval, o Senado já provou seu bananismo ali, porque ele vem sendo humilhado pelo Alexandre há bastante tempo. E os outros ficam em silêncio com um colega de bancada ali sendo humilhado. Foi o mesmo da questão da Câmara dos Deputados com o Daniel Silveira. Exatamente, que está preso até esse hoje. bananismo, ele está preso por palavras. Que por mais que se discorde, não era motivo para ele ficar preso, pagou a multa e agora fala, falta o exame criminológico. Cada hora vão pondo uma coisa e Senado e Câmara vão ficando ali. Você tem 10, 15 ali entre senadores e deputados que falam e os demais ficam ali. Tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu tenho o processo lá inventando, né, criando argumentos para ser homens de geleia. Então, lamentável mais uma vez, e essa pena não existe, né? O TSE criou essa legislação que era para aplicar na eleição, mas ela ficou para sempre. E há que se lembrar que a palavra do parlamentar, mesmo que seja delitiva, goza de imunidade. Ele tem direito, exatamente, ele tem direito. E assim, cara, a liberdade de expressão é você falar e se aquilo por um acaso atingiu alguém, alguma coisa, você sofre as consequências. A direita isso para o cidadão comum. O parlamentar, ele nem consequência tem que pode sofrer, porque tem a imunidade. Porque tem a imunidade, exatamente. E tem quaisquer.
Exato. E assim, Quaisquer é qualquer coisa. A direita nunca defendeu que não houvesse responsabilidade. Nunca houve essa defesa. E lembrando, mais uma vez, para enfatizar, eu acho sempre importante. A direita nunca defendeu que houvesse uma liberdade de expressão e que não houvesse em nenhuma instância algum tipo de responsabilidade. Sempre vem atrelada a uma responsabilidade. A direita é muito amplo, né? Mas os mais sãos, a galera que tá com a cabeça no lugar. Agora, é importante a gente só frisar mais uma vez, sempre que a gente tiver a oportunidade de dizer, bater nessa tecla. Não houve nenhum tipo de ataque à democracia. O que o Alexandre de Moraes interpreta como ataque à democracia são opiniões críticas às ações completamente descabidas que ele toma, e a partir disso, ele interpreta que é um ataque à democracia. E no caso do Luciano Hang, a gente está falando do empresário que, quando aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, que ainda não foi resolvida, ele voluntariamente cedeu helicópteros e foi até lá. E o braço estatal não foi. Mas o governo federal agora vincula uma propaganda como se fosse ele que tivesse feito todo o aparato. E não se enquadra. Foi errado. Foi errado, é verdade. Quando foi errado. Ele entrou no orifício errado. Botou o interventor lá e o interventor começou política. Dizendo que não sabia o que fazer. Isso, pra fazer política. Ele não tinha noção do que fazer. É que trouxeram ele de volta, né? Foi tão ruim o negócio. Voltou para SECOM. Voltou, foi muito Voltou ruim. para SECOM. Agora você vê, professor Suano. Crime contra a democracia. Na democracia o povo se reduz ao voto, aquela merda daquela discussão da urna. Mas a democracia é um conjunto de instituições e a justiça talvez seja o mais importante deles, porque é ela que corrige as condutas erradas. Agora, a gente pensa em justiça. No Brasil uma coisa é sabida. Você quer ganhar uma causa, você contrata escritório de parente de ministro. Recentemente o STF abriu, né, a porteira da suruba e falou, não tem problema, filho, mãe, pai, esposa. Tinha que emitir uma nota sobre contratação. Exatamente, você tinha que disfarçar. Agora não precisa. Agora não precisa disfarçar. Vai lá, vamos contratar a mulher do Alexandre de Moraes, porque ela pega o voo com o ministro, né? Então ela despacha, né? Ela nem registra no voo da FAB, ela tá no voo lá, ela vai conversando com o ministro do meu carro. Pega a mulher do Alexandre de Moraes, pega a mulher do Toffoli para advogar, que é ganho na certa. Aí você vai falar que isso não é crime contra a democracia? Um troço desse? Aí você vai falar que não é crime contra a democracia? Esse povo rico, milionário. Não é o Elon Musk que é bilionário. Esses bilionários estão acima da lei. Esses bilionários são os ministros do STF. Vai ver o patrimônio da família do Alexandre de Moraes no exterior. Vai ver o filho dele, o que deu tapa lá no Mantovani e ainda saiu de vítima. Por quê? Porque o papaizinho não deixou ver as imagens. Porque o papaizinho gosta de um sigiloso que é. Isso pra mim é crime contra a democracia. Você vê as famílias desses ministros enriquecendo, mas enriquecendo de uma tal maneira que a gente trabalhando a vida inteira nunca vai ver 1/10 do que eles têm. E aí eles fazendo esta cachorrada com os outros.